Boa tarde, meu nome é Cláudio Micelli, eu vou ser o professor de vocês de segurança. Então, a aula de hoje a gente vai dar as regras do jogo, tá? Então, os nossos encontros vão ser toda segunda e quarta, nesse mesmo link que vocês têm aqui. A gente tem por volta de uns 30 alunos que se inscreveram no curso, alguns que pediram para entrar. Eu aumentei esse curso para 45 vagas. A gente tinha 40 inscritos, tá? Da última vez que eu vi, mas não se preocupem com isso. Todas as aulas que tiver, elas vão ser gravadas e colocadas no canal. Eu vou tentar, o máximo que eu puder, colocar links, né, de vídeos que eu curto dentro do canal, tá? Para que vocês possam, né, acompanhar outras coisas. Hoje já coloquei uma videoaula sobre Kali Linux, da Free Code Camp. Não consigo prometer que todas as aulas vão ser em português desses links, mas as minhas aulas vão ser em português e o material de leitura que eu vou passar para vocês vai ser em português, tá bom? O curso vai seguir o que a gente chama de programação segura, que é uma forma de você pensar código de maneira segura, né, de uma maneira que você não consiga forte, mas que você evite a ação de atacante, tá? Esse é baseado num curso que eu dei para o pessoal do IBGE há um tempo atrás. A gente deve falar um pouquinho sobre blockchain, mais para o final do curso. Para quem não sabe, eu coordeno o Cripta, que é o grupo de criptomoedas aqui da UFRJ. E a gente atua muito nessa direção de lidar com segurança e com blockchain, né? Então a gente deve falar um pouquinho sobre blockchain ao longo das próximas semanas também, tá? Eu também atuo como coordenador técnico junto do GRIS, né? Próximo do pessoal do GRIS, né? Alguns ex-alunos do GRIS são meus alunos. O GRIS vem do Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança, e que hoje está baseado no NSEC, onde eu atuo, tá? Então, o nosso curso vai seguir uma estrutura, você não precisa saber nada de nada antes para fazer esse curso. A gente vai começar hoje com essas regras do jogo. Na quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre uma introdução a redes de computadores, já tem um vídeo no meu canal. As fontes de consulta que eu vou dar para vocês vão ser o nosso Google Classroom, onde eu vou colocar o material de leitura e de escrita, e de leitura e dos trabalhos, atividades de vocês, tá? O meu canal no YouTube, onde eu vou estar gravando tanto as aulas, quanto eu vou estar postando aulas e postando materiais, tá? Alguns materiais que não são meus vão dentro do Google Classroom, né? Mas os meus materiais, aqueles que eu produzir, aqueles que eu gravar, vão estar no meu canal no YouTube. Então, quem quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Para quem não quiser se inscrever, é só ir lá e assistir o vídeo se tiver dúvida. Muitas das coisas eu vou dar em sala de aula, tá? Então, praticamente tudo, se você assistir às aulas, você talvez não precise assistir os canais, mas aqueles que não conseguirem, aqueles que não tiverem afim, podem assistir só no YouTube, não tem problema, até porque no YouTube você pode botar em 2 vezes. Mas eu já acho que eu já falo rápido bastante, tá bom? Que mais? Sobre as aulas. Tinha alguma coisa que estava na minha cabeça agora. Sim, eu não cobro presença, tá, pessoal? Então, eu não vou ficar aqui vendo quem está aqui e quem não está, porque eu sei que a internet é uma coisa um pouco complicada, tá bom? Vocês podem estar com link, podem não estar com link, então, assim, eu não cobro presença de vocês. Os trabalhos, eles só tem o prazo deles de entrega é o prazo do final do período, tá? Então, eu não vou cobrar de vocês nenhum trabalho antes do fim do período. Recomendo que vocês vão fazendo conforme o período vai avançando, por um motivo simples, né? Porque senão vai acumular muito final e vocês vão se dar mal, tá? E isso aconteceu em todos os períodos que eu tive, mas não gostaria que acontecesse aqui, tá bom? Então, esses trabalhos, eles vão ficar na aba de atividade do Google Classroom. E eu estou usando o Google Classroom, gente, com um motivo único, né? Por quê? Eu estou usando o Google Classroom porque eu já estava usando o Google Classroom antes. Então, a minha ideia é continuar usando o Google Classroom para aproveitar o material da galera que veio antes também. Mas é muito provável que em períodos posteriores eu migre direto para o Moodle e fique direto no Moodle. Mas como eu já estava no Google Classroom, usando o Google Meet, fazendo as coisas que eu já faço normalmente, eu vou me manter nessa ferramenta. Tá bom? As avaliações, não vai ter provas, as avaliações vão ser só trabalhos. A maior parte desses trabalhos vão ser individuais, tá? Esses trabalhos, eles vão ser... Alguns são trabalhinhos práticos que você pode realizar na sua casa, outros são trabalhinhos de pesquisa, outros... E vai ter algumas coisas que vão ser realmente estudos de caso, tá? E
a minha sugestão é que vocês tentem fazer os trabalhos para aprender o máximo possível sobre as coisas que a gente vai mexer, tá bom? A gente vai usar Python a maior parte do tempo, tá? Por quê? Porque eu sei que Comp 1 e Comp 2 vocês tiveram Python nas engenharias. Quem é de computação, em geral, já está vendo Python por uma série de outras questões. E existe uma série de vantagens de você usar Python dentro de segurança, dentro da área de administração de redes. Então, Python vai ser a linguagem do curso. Eu vou colocar uns vídeos de Python para quem nunca teve contato com a linguagem, mas Python é uma linguagem que, sei lá, o que eu preciso de vocês é em 20 minutos vocês pegam, entendeu? O que eu mais vou precisar de vocês é saber importar uma biblioteca, saber manipular texto e saber fazer funções. Eu não estou precisando nem de orientação a objeto, apesar de orientação a objeto ser muito legal, tá bom? É um curso aberto, eu gravo e coloco no meu canal no YouTube, né? Então eu não tenho nenhum problema caso vocês queiram convidar pessoas de fora para assistir, ou se vocês não estiverem inscritos, mas quiserem assistir. Eu acho que conhecimento é uma coisa que a gente pode manter, né, sempre aberto, né? Conhecimento é uma coisa que a gente pode manter para todas as pessoas. Então, as aulas dificilmente vão durar 2 horas completas, porque eu acho que isso é muito cansativo nesse formato online, e por isso que vocês vão precisar de muita proatividade, porque eu vou botar muita coisa para vocês verem, muita coisa para vocês ouvirem, muita coisa para vocês lerem, que eu espero que vocês vejam e ouçam antes da minha aula, tá? E a minha aula vai ser mais um microcontexto do que a gente espera, né, de vocês, tá bom? Então, vou explicar coisas, tirar dúvidas, né? Então vai ser como se fosse uma aula normal, só um pouquinho mais reduzido para que vocês não tenham o estresse de se manter, né? Não, meu Deus, perdi a aula, oh meu Deus, 2 horas, meu Deus, eu vou dormir, né? Até porque, né, isso vai ser muita coisa de slide passando, e para isso a gente não precisa, então a gente vai tentar fazer o máximo possível, né, de coisas aqui junto com vocês. Tá legal isso para vocês? Né? Então, eu queria saber o seguinte, vocês têm alguma dúvida em particular, alguma coisa que vocês queriam perguntar? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Não é muito relacionada à matéria, mas não, na verdade tem duas que uma é relacionada e outra não. Mas eu queria saber, primeiro, o Zoom, por que você não usa o Zoom? Porque o Zoom é proprietário, basicamente, e não está integrado com as ferramentas que eu trabalho, mas não tem nenhuma diferença de usar o Zoom. Ah, tá, mas o Zoom, o Google Meet é pago? O Google Meet e o UFRJ já tem a licença. Ah, entendi, tá bom, entendi. Tá, E ele tem uma vantagem que ele já grava direto, já salva no Google Drive, então eu consigo exportar o vídeo direto para o YouTube. Ah, interessante, tá bom, obrigada. E Tá outra, bom? tá. A gente então não vai aprender a hackear, né? Porque eu não queria, não era o meu intuito, na verdade. Só que eu tô perguntando Bom, na porque. verdade, vocês devem aprender um pouco sobre segurança ofensiva, sim. A gente deve mostrar algumas coisas sobre segurança ofensiva, mas na verdade a gente vai estar entre esse paradigma, entre segurança ofensiva e segurança defensiva. Então vocês têm que entender um pouquinho de segurança ofensiva para vocês poderem entender do que vocês estão se protegendo, tá? A gente vai chamar algumas pessoas do GRIS para ministrar algumas palestras, a gente vai chamar pessoas de fora para falar sobre pentest, a gente vai mostrar algumas pessoas de diversas áreas para falar sobre algumas palestrinhas ao longo do curso, tá? Para que vocês tenham, né, tipo, o máximo de atividades práticas dentro do curso. Tanto que eu já coloquei um vídeo no canal agora sobre o Kali Linux, e que é um livro, que é um vídeo sobre, na verdade, ethical hacking, né? O que é o ethical hacking, né? Tipo, você usar essas ferramentas, esses paradigmas de segurança ofensiva, para que você possa ter insights sobre o que está acontecendo na rede, né, de alguém. Então, existem algumas coisas que você pode trabalhar com segurança, e uma delas é você fazer o que a gente chama de pen test, que é penetration test, né? Que é você entrar na rede de alguém e verificar as vulnerabilidades. Essa é uma das coisas que a gente vai discutir, né? O meu canal no YouTube, Caio, é o Cláudio Miceli. Eu vou colocar o link também lá no Classroom para que vocês não tenham acesso, tá bom? Mas é o Cláudio Miceli. Dentro do Cláudio Miceli tem uma track que é de segurança para esse curso de graduação. Se eu não me engano, é Segurança 2022. Tá? Eu achei que o PLF não fosse existir, então botei o nome do canal assim.
PLE é muito esquisito para mim. Então, mas a ideia seria isso, que a gente tivesse essa parte de mais, um pouquinho de segurança ofensiva, mas focado, claro, na segurança defensiva, focado no que a gente chama de ethical hacking, focado em produzir bom software, focado em se proteger mais do que em atacar, tá? Eu tinha uma ideia, uns anos atrás, que eu ia basear esse curso nos episódios do Mr. Robot. Só que aí, tipo assim, sempre que eu começava a ministrar esse curso, o período me atropelava, então eu meio que perdi esse objetivo e resolvi que eu ia migrando, trabalhando no curso aos poucos, com alguns exemplos que eu fosse tirando de um lugar ou outro, mostrando algumas coisas sobre ethical hacking, mostrando algumas coisas sobre análise de perfil. Então, né, foi assim que eu fui montando o curso, e eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar com blockchain, que eu acho que é muito interessante, eu tive essa oportunidade de trabalhar com desenvolvimento seguro, então acho que isso vale a pena dentro do contexto de vocês. É claro, não... Então, assim, para vocês terem uma noção, na primeira aula do curso, a gente vai dar uma introdução à rede, né? Para quem nunca viu rede, entender como a internet funciona e por que a gente pode ser atacado por causa disso, né? Na segunda parte, a gente já vai começar falando um pouquinho sobre uma introdução à segurança, o que é segurança, né? Qual é o problema que a gente está lidando. E a partir daí a gente vai lidar com as questões sobre como pensar a segurança, o que eu quero proteger, o que é algo estar protegido, né? A gente vai ver que segurança é muito mais do que usar o sistema operacional, mas é uma série de comportamentos que as pessoas têm que ter para se proteger. Vai falar de alguns casos que eu vivi, de alguns casos que eu ouvi, né, de coisas que eu já vivenciei. Eu já trabalho nessa área de segurança há algum tempo. Não é a minha área favorita, tá, gente? Não é a área que eu mais gosto, mas eu acho que é muito importante que esse curso exista dentro da UFRJ para que vocês tenham noção do que está acontecendo. Tá bom? Claro, o seguinte, sobre as regras do jogo, alguma dúvida? Só resumindo as regras do jogo. Não cobre presença, vídeos gravados no YouTube, não necessariamente no mesmo dia. Material das atividades vai estar lá no Classroom. O que valer nota vocês têm que fazer, mas eu recomendo que vocês façam tudo. A data, o prazo de entrega dessas atividades é no último dia do curso. Uma vez que o último dia do curso fechou, eu não vou liberar vocês, tá? O último dia do período eu não vou ampliar o prazo, até porque eu só tenho uma semana para lançar as notas de todos vocês, né? Então eu vou buscar não atrasar, mas é muito difícil. Eu estou com quase 250 alunos no PLE, nas 3 disciplinas que eu estou ministrando, 4 disciplinas que eu estou ministrando, então está um pouquinho puxado. Mas dentro do possível, vou tentar não atrasar, mas eu preciso que vocês entreguem no final, tá? Deve ter por volta de 6 a 7 atividades, eu acho, tá? Não ao longo dos próximos 2 meses e meio. Eu vou, nesse formato, eu acho que dá para a gente fazer uma coisa bem intensa, bem interessante, e tem muita coisa para a gente ver, tá? Então, do ponto de vista de avaliação, vão ser só trabalhos. Eu não acho que uma prova vá fazer sentido aqui, tá? Não, como eu falei, não cobro presença. As aulas vão ser sempre nesse canal do Google Meet, ou seja, vocês não precisam ficar procurando. E se algum colega de vocês que saiba que está fazendo segurança não achou o canal, ou estava nesse problema do SIGA, né? Que isso é uma das coisas que me preocupa, eu vou manter sempre esse canal aqui, vou manter sempre essa sala no nosso curso, tá bom? Alguém tem dúvidas? Pode falar. Olha só, professor, eu queria perguntar também se tinha como a gente usar exemplo também da gente para perguntar questões de invasores que vêm. Pode. A gente, dentro do meu conhecimento, aí eu posso responder o que eu souber, tá? Algumas das coisas, gente, não são óbvias, tá? Dependendo do teu invasor, de como o invasor opera, ou se ele opera, é muito difícil saber se é um invasor, se é um mau funcionamento, ou se é justamente um comportamento normal que é utilizado de forma maliciosa. Então, a maior parte dos ataques, o que eu vivenciei, é que, na verdade, os invasores não tiveram muito trabalho. Procedimento humano que era muito errado, muito mal engendrado, tá? Mas tem muitos exemplos aí de casos famosos, eu vou citar alguns desses casos, falando principalmente, né, não sei se vocês eram muito novos, 2005 uma parte de vocês era muito pequenininho.
Então, assim, nos primeiros casos da PSN, há uns anos atrás, a PSN teve os dados de cartão de crédito de quase todos os usuários da PSN vazados, porque tinha um servidor Apache, né, um provedor de conteúdo da internet, um servidor, né, HTTP, que estava... PSN é a PlayStation Network. É uma empresa, é da Sony, né, mas que ela vende jogos online da rede da PlayStation, do PlayStation. E nessa rede teve os dados de cartões de crédito vazados, porque alguém não tinha posto o servidor HTTP atualizado, né? Então usou-se um hacking comum. Então eu vou mostrar para vocês a anatomia, do que a gente chama de anatomia de um ataque, como é que um ataque é feito, né? É claro que vocês podem usar isso para o bem e para o mal. Então, o que eu sempre recomendo a todo mundo que faz segurança, né, e computação de uma forma geral, é que tudo que você aprende você pode usar para o bem ou para o mal. Mas a gente tem um compromisso ético, né, de fazer as coisas do jeito positivo, né, de buscar a melhor solução possível, de buscar sempre, né, agir do lado correto da lei. É claro que existem algumas profissões que elas são, né, que elas têm que pensar como o atacante pensa, mas não é o caso da maioria. Muitos de vocês vão ser desenvolvedores, vão ser administradores de rede, vão trabalhar com ponto de vista de gerência e conhecimento, mesmo que, né, macro de segurança é importante para a tomada de decisão, e segurança é um dos temas que é relevante no século XXI. E é claro, né, o estudo, né, entender o que é uma blockchain, mesmo que seja algo que não vai explodir da forma que a gente esperava, entender o que é uma blockchain é um tema muito relevante hoje em dia dentro da computação. Tá bom? Sobre as regras do jogo, alguma dúvida? Vou pedir só que vocês se manifestem via chat se vocês estão com alguma dúvida. Vou esperar um bocadinho. Nenhuma dúvida, beleza. Tá? Sobre os vídeos, alguma dúvida? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Sobre o uso do Classroom, dúvida também? Não, beleza. Então, olha só, né? Qual é a ideia, então, geral de segurança? Então, eu vou fazer só um preâmbulozinho do que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Segurança ela vai se dividir em vários níveis, tá? A gente vai ter a segurança de rede, a gente vai ter a segurança e a segurança da informação, tá? Quando eu falar em segurança de rede, eu estou falando dos problemas de infraestrutura. Quando eu falar de segurança da informação, eu vou estar falando não só dos problemas de infraestrutura, mas dos problemas... tá. O código do Classroom, ele não tá no... que não foi no e-mail, justo. Vou botar aqui no chat o código da turma, tá? Tá indo, tá indo. Postei, mas não tá indo. Foi. Então, quando eu falar sobre segurança da informação, estou falando não só da segurança, né, da rede, mas da informação em si, do ponto de vista até organizacional da tua empresa, né? Ou como eu costumo dizer, não adianta você ter o sistema de segurança mais maravilhoso do universo se alguém vai botar o usuário em senha no post-it colado no monitor, tá? Então, segurança vai ser muito mais do que um conjunto de técnicas de informáticas, mas toda uma cultura do que é segurança. Então, essa discussão é sempre uma discussão que ela é muito presente, né, no nosso dia a dia, e vai ser cada vez mais presente, principalmente agora, nesse momento particular da humanidade que a gente está vivendo, né, onde a gente é obrigado a se utilizar das tecnologias de comunicação, né, das TICs, informação e comunicação, para quase todas as nossas atividades. E essa discussão, né, é cada vez mais presente, né, e cada vez mais importante. Então, o setor de segurança é um dos setores que mais cresce como mercado de trabalho, ou como eu costumo dizer, para a TI, essa pandemia praticamente não afetou os empregos, né? Inclusive, muitas das empresas migraram rapidamente para o modelo remoto, e muitas empresas vão se manter no modelo remoto durante muito tempo. Então, na prática, é praticamente seguro da gente dizer que o mercado de trabalho em si foi modificado devido à
pandemia, né? Para a gente de computação, é relativamente interessante entender isso, né? Relativamente inovador saber, né? Tipo, que o mundo mudou e ele vai mudar graças ao trabalho, mas isso também amplia, né, a importância da gente manter a informação segura. Por exemplo, né, tipo assim, quem garante, né, tipo, que não, isso não é um problema, mas imagina que a nossa aula fosse uma aula que fosse privada de certa forma. Quem me garante que alguém que está assistindo a aula aqui não é um aluno, é tipo um espião de outro lugar? Ou então, nada. Por exemplo, ou uma forma de eu contornar isso seria, por exemplo, eu pegando cada um de vocês e verificando se vocês estão lá na planilha de alunos. Aí alguém de vocês pode dizer, mas alguém pode forjar essa identidade. Como é que eu garanto que um de vocês não está com a identidade forjada? Ou então, por exemplo, como é que eu garanto que vocês até de verdade estão assistindo a aula, se isso é algo que tivesse que me preocupasse? Porque, assim, uma parte de nós está com a câmera fechada, né, e com o microfone fechado, que é uma forma de boa educação, tá, gente? Eu acredito que isso, né, dentro do nossa realidade remota, você está com a câmera e o microfone fechados dentro da sala de aula, é uma coisa de boa educação. Existem algumas correntes de pensamento que dizem que todo mundo deveria estar com vídeo, né? Mas isso acaba com a infraestrutura. Então, a gente vai ter também que pensar em algumas coisas que são interessantes, como, por exemplo, o seguinte, como diferenciar o fim dos recursos da tua infraestrutura de um ataque, né? Como é que você faz isso e como é que você se diferencia em relação a esse tipo, né, de questão? Então, galera, e mais do que isso, como é que eu vou projetar o meu software, a minha solução, de forma que a gente consiga, né, estar sempre discutindo, se preocupando com segurança a nível da implementação mesmo, tá? Então, essas são as questões que a gente está tratando. Então, né, com isso que a gente tem que se preocupar. Esses são os nossos jargões. E vocês vão ver, né, que esse jargão do hacker se transformou muito popular ao longo dos anos, né? Se vocês forem na Netflix ou mesmo no YouTube, vocês vão ver N cursos falando sobre hacking e gente comentando sobre hacking. Então, antes que a gente comece, né, o que o termo hacker concepção quer dizer? Hacker quer dizer estudioso, né? Então você pode ser um hacker de qualquer coisa. Se você é um cara que estuda muito a história da cidade, você pode ser um hacker dessa história, né? A gente tradicionalmente associa o termo hacker a alguém que tem um interesse particular em programação e em segurança da informação, tá? Mas dentro dessa cultura hacker, a gente tem diversos títulos, né? Como White Hat. White Hat seria o cara que está associado ao administrador de rede, né? O cara que protegeria sua rede, o cara é o hack, tipo, o que a gente chama de hacker do bem, né? Hoje em dia associado ao analista de segurança. Grandes instituições de varejo trabalham como analistas, tem analistas de segurança. Eu tenho vários alunos de mestrado que são analistas de segurança de empresa, que fazem mestrado em segurança comigo. Você tem o Black Hat, que seria o cara, né, seria o atacante malicioso, né? E o Black Hat você vai ter, né, desde o espião industrial, o cara que vai usar os conhecimentos dele de segurança para roubar segredos industriais, né, ou seja, o código-fonte de empresas, vai roubar, tipo, informações sobre negócio, né? E não necessariamente o espião industrial, o cara que está falando com a indústria, né? Mas, de forma geral, negócios, né? É o cara que vai usar isso, né, de forma maliciosa. Esse Black Hat, e você vai ter também, né, o cara que vai ser o que a gente chama de sequestrador. É o cara que trabalha com sequestro de contas e que vai, né, estar o tempo todo, né, trabalhando, buscando, né, resgate por essas informações digitais. Você tem o Fisher, né, que é o cara que faz phishing, né, que tenta fazer com que as pessoas caiam, né, em clones de páginas. Então, por exemplo, isso é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado, né? Hoje o phishing representa um dos maiores problemas dos varejos digitais. Essas páginas, né, falsas de Americanas, de Submarino, do Banco do Brasil, são coisas que são muito importantes e as pessoas caem com muita frequência, tá? Até hoje. Você vai ter os script kits,
que é um script kid? Alguém que vai ver um tutorial na internet e vai, com uma determinada ferramenta, buscar, né, a informação sobre... Vai tentar executar um ataque sem nenhuma formação prática, tá bom? Então, isso é muito complicado de acontecer, tá? Isso porque não é difícil, a gente vai ver que a anatomia de um ataque permite que alguém com pouco conhecimento consiga fazer um estrago, desde que ele use a ferramenta certa. A grande questão é que a maior parte dos atacantes profissionais tem uma preocupação muito grande em esconder os seus próprios rastros, tá? Em evitar que eles sejam pegos por alguém, ou mais especificamente pela polícia. E um script kid não tem sequer esse conhecimento para ser, né, para se esconder os seus rastros, né? E dentro desse todo esse ecossistema, tem várias outras figuras dentro desse ecossistema, não vale a pena ficar citando todas, porque são inúmeras e cada hora surge um nome novo. Como, por exemplo, existe o perito forense, né? Perito forense digital, que é o cara que vai, após um ataque, tentar identificar o que causou esse ataque. Essa é bastante importante nessa questão da perícia forense digital. Você vai ter o pentester, né, o cara que faz os testes de penetração, a equipe de segurança que é especializado em ir numa empresa e detectar vulnerabilidade e vai gerar um relatório. Você tem o perito judicial, que é um cara que vai fazer a perícia judicial de segurança em sistemas. Engraçado que você ser perito judicial, você precisa comprovar o seu conhecimento, fazer um curso de 20 horas no Tribunal de Justiça, e você é um cara que pode ser chamado por um juiz para fazer a perícia dentro de um caso e dar um laudo. Isso também é uma coisa que acontece com muita frequência, tá? Eu não trabalho com casos judiciais, justamente por causa do estresse envolvido, mas isso é uma coisa que eu decidi fazer na minha carreira. Se algum de vocês tem um familiar advogado ou juiz, ele vai poder te dizer qual a importância desses laudos técnicos dentro de um determinado julgamento. E é também uma das formas que você tem de trabalhar. Tá bom? Então, esse cenário começa a ficar cada vez mais importante. A gente vai tá vendo um cenário de muitos ataques. Uns 2 anos atrás, a gente viu um dos maiores ataques de negação de serviço da história. O que é um ataque de negação de serviço? É um ataque onde eu busco interromper o serviço de alguma aplicação pelo alto volume de informações enviadas. E a gente viu isso uns atacantes usando o que a gente chama de botnet. O que é uma botnet? É uma rede de máquinas zumbis. O que é uma máquina zumbi? É uma máquina contaminada, então tem uma rede de máquinas contaminadas para realizar uma ação. Isso é uma botnet. Essa botnet, na verdade, as máquinas contaminadas eram câmeras IPs. O que é uma câmera IP? É uma câmera digital que envia informações para um servidor através da internet. Elas têm uma alta taxa de dados, porque vídeo gera uma alta taxa de dados. Então teve uma botnet que usava de câmeras IPs, que foi usado para o maior ataque de negação de serviço da história, que gerava incríveis 1,5 terabytes de tráfego por segundo. Então, isso fez com que algumas operadoras da Europa e dos Estados Unidos fossem obrigadas a desviar o fluxo, gerando caos, né, na internet. Então, a gente vai ver que determinados ataques a gente tem muita dificuldade de fazer, e que fazer um ataque de negação de serviço não é algo complicado. O problema é você conseguir sustentar e ter volume para esse ataque, né? Mas isso não é nem um pouco fora do comum, tá bom? Então, todas essas são pequenas questões que a gente vai discutir ao longo do curso, tá? E que cada vez ganham mais proeminência. Ou seja, se você tem uma aplicação, como é o caso da PSN, se você tem uma infraestrutura, ela pode ser afetada, como foi o caso desse ataque de negação de serviço. Se você... um dos maiores hackers da história, considerado um dos maiores hackers da história, é um cara que ele não era tecnicamente tão bom assim. É um cara chamado Kevin Mitnick, que, na verdade, ele fazia o que a gente chamava de engenharia social. O que é engenharia social? É atacar o ponto dos sistemas de informação, que isso aqui é mais frágil, que são as pessoas. Então, muitos atacantes, eles, ao invés de buscarem falhas tecnológicas, eles vão buscar atacar os seres humanos, né, que são o ponto mais fraco de qualquer sistema. O Kevin Mitnick tem um livro dele chamado A Arte de Enganar. Esse livro conta as histórias que ele teve, principalmente nos anos 80 e 90, sobre, né, as ações dele de invasão, né, de dados. E claro que o mundo mudou completamente hoje em dia, tá? O mundo é muito diferente do que a gente vinha, do que eu vivenciei, né, no começo da minha carreira. Então, hoje tem uma série de outras questões que são importantes que a gente tem que, né, trabalhar. Inclusive, né, tipo assim, a gente vai ver que
Antigamente era muito comum a gente analisar imagens de câmera para verificar se alguém estava realizando um ataque, por exemplo, no lugar público. Hoje isso é muito complicado, porque na verdade o cara pode estar lá num tablet escrevendo qualquer coisa e na verdade ele está acessando um Raspberry Pi que está dentro de uma bolsa e esse elemento é que está gerando o ataque. Então, quando você vai fazer a perícia forense, o IP, né, o endereço da rede que atacou, não é um endereço real. Ele é um endereço falso. Ele é um endereço gerado único e exclusivamente, né, para aquele ataque. Então, se uma pessoa pega um cara que está usando um Raspberry Pi W, 0W, né, ou seja, que é um Raspberry Pi de $10, o cara pode ter realizado um ataque de um café, de um Starbucks desse da vida, e ao fim desse ataque ele quebrou o Raspberry Pi e furou o cartão de memória, né? Por que ele quebrou o Raspberry Pi, Cláudio? Por causa do endereço MAC, tá? Ah, mas eu clonei o endereço MAC. Isso é uma coisa que a gente vai mostrar também que é bastante simples. Clonou o endereço MAC, mas você ainda tem o MAC associado à placa. Então isso é um pouco complicado. Então é mais você quebrar a placa, até porque custa bem barato, e eliminar o cartão de memória e jogar no lixo. Então essas são coisas, são ataques, né, que hoje em dia você consegue fazer, são ferramentas que você pode usar para fazer um ataque, que muitas das vezes são muito difíceis de pegar. Então o grande budget, né, o grande orçamento que você vai ter de segurança vai ser na prevenção dos ataques, porque eles são mais fáceis. As medidas preventivas elas têm maior eficácia contra os atacantes do que as medidas reativas. Né? Então, uma vez que o ataque começou, é muito difícil de você defender. Mas o prevenir que o ataque comece, em geral, é um investimento de melhor eficiência. Tá bom? Então, só que para isso a gente vai ter que ter algumas noções da rede. Então, um dos tópicos que eu vou falar muito sobre desenvolvimento seguro, mas eu vou falar também sobre segurança em IoT, tá? A gente vai ver os padrões que a gente chama de padrões da OWASP, tá? Que são os padrões que a gente tem para desenvolvimento web hoje em dia, né? E a gente vai ver que a OWASP ela muda muito ao longo do tempo, a gente eu vou discutir isso com vocês, e é muito interessante que vocês acompanhem os materiais que eu for colocando, porque eles vão dar para vocês uma outra visão, tá? Sobre o que é segurança. Então, é um cenário muito rico, é um cenário com muitas oportunidades, tem muita gente, né, interessada, principalmente o pessoal onde as empresas de computação estão bombando. Então, se alguém aqui tiver interesse em mudar para o Canadá é um dos lugares que mais absorve essa mão de obra de segurança. E por incrível que pareça, o Brasil é um dos países com maior pesquisa em segurança da informação. Né? A gente tem muitos dos melhores atacantes e muitos dos melhores defensores estão aqui no país. Os nossos hackers são muito bons, simples por um motivo muito esquisito. Né? O nosso sistema bancário, a nossa legislação, né, ela coloca muito overhead dentro do sistema bancário, né? Ou seja, se existe uma fraude, a culpa é sempre do banco. Isso é muito bom, né? Porque a gente garante que, né, o consumidor está protegido, mas o banco tem que adotar diversas medidas. Em outros lugares do mundo, o ônus da prova é do cliente, não do banco. Então, se você é invadido e alguém leva o seu dinheiro, o banco não tem nada com isso. Aqui no Brasil, o banco diz, não, o banco tem tudo a ver com isso. Como é que o banco deixou que esse dinheiro saísse da tua conta? Né? Em geral, o que acontece é que se diz que isso é sempre um problema seu. Tá? Então, essas são questões que são muito diferentes e aí mostram uma seguinte parte. Existe um componente legal muito forte em segurança da informação. Né? E muitas das vezes os ataques vão surgir antes de surgirem componentes legais associados à segurança. Tá? Então, como assim, Cláudio? Isso quer dizer o seguinte, que a lei não vai acompanhar o profissional de segurança. Tá? Não na mesma velocidade. Então, a gente vai ver que muitas das vezes a lei vai tentar encaixar, né, tipo, coisas que acontecem no mundo digital dentro do mundo real, uma lei do mundo real, mas às vezes não tem paralelo. Um caso desse típico é o WhatsApp. Né? O WhatsApp ela é uma empresa do grupo do Facebook, mas o WhatsApp até bem pouco tempo não tinha escritório no Brasil. Então, coisas que as empresas queriam saber sobre o WhatsApp, o governo, a justiça queria saber do WhatsApp, o WhatsApp não dizia, olha, não tem nenhuma obrigação legal de te dar, não estou no teu país. Então, né, e mais do que isso, né, o WhatsApp usava uma justificativa que era meio furada, que era o seguinte, olha, eu faço criptografia fim a fim. E eu vou dizer para vocês que eu reconheço a seguinte coisa, quando essa desculpa esfarrapada surgiu, eu fui um dos primeiros que caiu. Eu falei, essa criptografia fim a fim, não tem como o WhatsApp te dar essas informações, né, galera? Porque criptografia, a gente vai ter uma aula só sobre criptografia.
que a gente chama de criptografia fina, é um canal seguro do emissor até o receptor. A gente pode pensar assim. Eu falei, olha, se isso é verdade, o cara que gerou a mensagem no WhatsApp, dentro do próprio celular do cara, essa informação foi criptografada e foi enviada, né? Criptografada, então não tem como o Facebook saber disso. Até que algumas semanas depois dessa notícia, o Facebook disse que estaria utilizando informações do WhatsApp para alimentar o Facebook. Eu falei, eita, como assim? Porque se isso é verdade, então esse argumento da criptografia fim é meio falho. Então essas são coisas que a gente tem que pensar. Fora isso, a gente tem que pensar sempre, né, na questão da confidencialidade da nossa informação, né? É o que a gente fala sobre, né? Você está usando. Será que as empresas veem os nossos dados? Não exatamente veem os nossos dados como pessoa, mas os nossos dados no macro, com certeza eles veem. Isso pode ser usado para tanto coisas boas quanto coisas negativas. Um exemplo muito bom é que usar os seus dados pode te dar uma melhor propaganda para fazer o que a gente chama de marketing direcionado. Um ponto negativo que isso também pode ser usado de contra-inteligência para você. Então, como é que você se protege? Muita gente acredita que usar o Google, usar o Facebook, a gente está dando dados, né, para um bando de gente que não quer o nosso bem, exatamente. Né? Então, né, e entendam, eu não estou dizendo para vocês não usarem o curso, né, o que eu estou dizendo para o Google, né, eu estou dizendo para vocês assim, usem sabendo dos riscos que a gente está exposto. Eu uso o Google bastante, tá? Eu, inclusive, para quem já foi meu aluno, sabe que eu tenho um pequeno Chromebookzinho, que era um dos meus xodóis. E esse meu xodózinho, assim, ele é muito pequenininho, ele é muito baratinho. Então, são coisas que eu acabo gostando bastante. Calma aí que alguém mandou mensagem. Mas eu sei os riscos, né? Eu sei os riscos que a gente está envolvido quando usar. Então, assim, na verdade, é mais do que você estar simplesmente fazendo as coisas cega, mas usando os riscos. É saber usar esses riscos a seu favor, né? Saber dos riscos. Cláudio, o Google pega as suas informações, mas ao mesmo tempo ele está tirando o Google Drive, está tirando o Gmail, está tirando o Google Docs. Qual é esse trade-off? Né? Com o que a gente está trabalhando? Né? Qual é a nossa grande questão? Né? Até onde a gente está indo? Então, essas são questões que o tempo todo a gente tem que estar avaliando para saber, né, como é que a segurança vai estar influenciando. Cláudio, quais sistemas operacionais você recomenda? Qualquer um, desde que você saiba onde é que você está se metendo. Tá? Cláudio, o que você usa na sua vida particular? Eu, a maior parte do tempo, uso Linux, tá? Em casa. Mas, trabalhando, eu usaria outras coisas. Eu já tive que usar o Windows, já usei Mac, já usei até Android como sistema principal de trabalho, eu já usei durante um tempo. Eu já migrei uma vez para usar só um tablet como computador principal e a experiência foi muito boa, inclusive. Então, existem, né? A gente tem que ter noção sobre qual paradigma a gente está utilizando o tempo todo, né? Como é que a gente, né, tira proveito desses paradigmas que a gente está envolvido. Tá bom? Só. Diga. Eu queria saber qual que é a frequência de ser invadido, porque eu não sei. Nossa. Não, depende do, assim. Por exemplo, se você tem informações relevantes sobre o mundo, sobre a vida e sobre... por exemplo, o Bolsonaro é com certeza um alvo de ataque muito maior do que o Cláudio, porque ele é o presidente. Agora, por exemplo, alguém que vai invadir o Bolsonaro sabe que vai ser monitorado pela Agência Brasileira de Inteligência, pela Polícia Federal e por uma série de outros elementos. Um caso muito clássico de segurança que a gente tem é o caso recente daqueles que a gente que na comunidade, né, de segurança a gente está chamando dos hackers de Araraquara, que é a galera que usou uma falha do Telegram para pegar mensagens trocadas pelo Sérgio Moro e outros juízes da Lava Jato. Tá? Eu não estou julgando, gente, eu não quero nem saber do conteúdo dessas mensagens, eu não estou julgando isso aqui. Eu estou dizendo o seguinte, a anatomia do ataque foi o seguinte, o cara que fez o ataque, ele não era ninguém
que tinha um conhecimento de segurança muito grande, pelo que a Polícia Federal divulgou, porque ele fez o ataque, coletou essas mensagens, enviou essas mensagens para uma série de jornalistas, depois, né, ou outros políticos, né? E ele, em momento nenhum, bloqueou o próprio tráfego, né? Então ele foi pego muito facilmente pela Polícia Federal. Ele não sabia, o cara, inclusive, fez isso de uma máquina Windows, sem nenhuma cobertura do tráfego dele. Então, isso são coisas que acontecem, né? Agora, se a sua máquina está desatualizada, se você não tem, por exemplo, se você usa o Windows em casa, se sua máquina está desatualizada, se você não usa nenhum antivírus, né? Se você não tem nenhum anti-spyware, se você vai em sites duvidosos, né? O mais comum é que você seja realmente não invadido, mas vítima do que a gente chama de malware, de um worm, e a gente vai ver as diferenças desses termos nas próximas aulas. Mas que você seja infectado por algum elemento digital que esteja coletando seus dados e enviando. Muitas vezes esses dados eles são coletados não para o teu mal, mas eles são coletados para vender informações sobre você para terceiros. Pegar o teu e-mail e botar em listas de e-mail para você receber spam, né? Então, existem diversas formas de ataque. Então, é muito comum que as pessoas sejam pegas em algum nível, tá, Sabrina? Isso não é incomum. Agora, o tipo de ataque é que vai variar. Tem ataques que são mais genéricos, querem informações mais genéricas do que você faz, e vão buscar informações específicas, e esses, assim, é que vão ser com risco maior, ou seja, né, mas está todo mundo exposto em algum nível. E esse todo mundo exposto é literalmente todo mundo. É tanto quem vai usar Windows, como quem vai usar Linux, como quem vai usar Mac, né, então já está se virando, né, começa a se ter muitas formas de você atacar alguém. Cláudio, o banco de dados como os da Pfizer tiveram que investir em segurança devido à Covid e à questão da vacina? Cara, sim. Na verdade, toda a indústria farmacêutica já investe em segurança há muito tempo pela questão de patentes, tá? Então, patentear um produto significa alguns milhões, às vezes até bilhões de dólares não só de investimento, mas como de lucro. Então, você vazar as informações de pesquisa da indústria farmacêutica, em geral, são coisas muito importantes. São elementos muito importantes do processo de patenteio de informações. A questão das patentes é muito complicada porque ela varia de país para país. Aí vem aquela discussão que eu estava falando para vocês, que existe um componente legal inserido na questão da segurança, né? A gente saber até onde a segurança vai e onde começa a lei. Então, como a questão de patentes é muito importante, acaba que tem essa relação. Mas para vocês terem noção, tem um caso muito interessante, né, são os casos de adoção da tecnologia, e todo mundo que já foi meu aluno sabe que me dá uma zoada, que fala assim, você sempre fala disso, né, que são dois casos muito interessantes, que é o seguinte, um é o caso de um programador alemão, que ele tinha um MacBook Pro 17, quando se vendia MacBook Pro 17, e aí a filha dele jogou uma mamadeira na tela do MacBook Pro 17, cagou, destruiu o MacBook Pro, e o cara falou assim, cara, isso não é sustentável, perdi 2 semanas de trabalho, estava no computador. Ou seja, ele fez uma série de burrices. O que ele fez? Ele comprou um tablet e um teclado e uma instância na nuvem. Né? Se vocês forem, tipo, na DigitalOcean, vocês conseguem ter uma máquina para vocês utilizarem remotamente por $5 por mês. Então é muito barato. Estou falando de $60 ao ano. E o cara falou assim, cara, eu vivo trabalhando dessa forma. E ele passou a trabalhar dessa forma, durante muito tempo ele trabalhou assim. Isso, na verdade, é um estilo de trabalho. As pessoas estão migrando muito. Tem um caso também comum na internet, que é de um escritório de advocacia que pegou fogo. E aí, tipo assim, eram 10 advogados e todos os equipamentos. O que o dono do escritório fez? Cara, não é sustentável manter assim. Então ele fez o que a gente chama de escritório paperless. O que é um escritório paperless? Onde ele pegou e todo documento que chegava era digitalizado e colocado no Google Drive. Então a infraestrutura dele ele remontou com, sei lá, tipo, com 10 Chromebooks de $300, estou falando $3.000, e sem nenhum servidor de storage. Todo o serviço de storage dele era feito remotamente. Ou seja, nos Estados Unidos isso era passível de acontecer. Então essas são coisas que são muito interessantes da gente notar, que tem uma diferença, que o mundo está mudando de certa forma. Né? Só que se você joga tudo digitalmente, né, esses caras que fizeram as coisas via a G Suite, né, a suite do Google, contam com a segurança que o Google dá para eles.
Tá? O Chrome OS ele se diz como um sistema operacional extremamente seguro, justamente porque ele é todo feito em containers. Então a gente deve discutir um pouquinho a questão da containerização, o que é um container e como ele funciona dentro do curso, tá? Para a gente entender como é que é a segurança desses caras. E mesmo isso eu já adianto para vocês, containers já foram invadidos. Então tem essa questão. Então, nada está realmente seguro, mas determinados gêneros de indústria, né, da indústria farmacêutica, a indústria financeira, estão muito preocupados com a segurança da informação, entendeu? Estão muito preocupados justamente porque, né, é sua responsabilidade. E eu tenho amigos que são extremamente, né, psicóticos com isso, né? Tem uma preocupação muito grande com segurança. Eu tive um amigo meu, que sou, inclusive, meu afiliado de casamento, né, que ele é analista de segurança na Alemanha. E ele usava a Arch Linux, não, na verdade ele usava Debian. Ele usava Debian. Arch Linux é uma coisa recente na história da humanidade. Então ele usava Debian, e o que ele fazia? Ele tinha uma partição, que no sistema Linux ele tem uma partição que é uma partição de boot, ou seja, a partição que realmente vai dar boot na sua máquina. Todo sistema operacional tem. Só que o Linux, como é muito flexível, permite que você instale essa partição, por exemplo, em HDs separados. Ele botava essa partição num pendrive de boot criptografado. E ele tinha 4 versões desse pendrive de boot, ou seja, quando ele ia ligar a máquina, ele plugava esse pendrive, ligava a máquina, dava boot, ele tirava o pendrive, e beleza, a máquina ficava funcionando. Cara, eu não faria isso, mas assim, para ele era muito importante. Ele achava que se alguém levasse a máquina dele, jamais ia ter acesso às informações dele. Cláudio, o que você faz? No máximo, criptografa o meu HD. E olha lá. Então, essas são questões, né, que cada empresa vai lidar de forma diferente. E eu vou dizer, muito poucas empresas têm essa questão de em alto nível. Para vocês terem noção, há um tempo atrás a NASA foi invadida, mas porque algum estagiário tinha como deixar no Raspberry Pi ligado na rede da NASA, e esse Raspberry Pi não estava com a proteção devida. Então estava aberto para a internet. Então acontece cada coisa, né? A gente teve um caso recente na UFRJ que uma galera estava minerando criptomoedas dentro de um dos laboratórios, minerando criptomoedas, ou seja, fazendo operações de de compra de criptoativos, né, de blockchains e afins. Então, no caso, se eu não me engano, a criptomoeda sendo minerada na época era o Monero, dentro de um laboratório da UFRJ. Né? Tipo assim, um laboratório desse tipo. O cara usou o que a gente chama de um minerador escrito em JavaScript, ou seja, era uma página que ficava no background minerando criptomoedas para um determinado elemento. Foi isso descoberto e a gente mostrou, né, que isso era isso, como é que a gente podia buscar isso aqui. Então existem hoje vários ataques, né? Tem indústria alguma. Pode falar, criança. Cara, essa situação que você acabou de falar, da minerando na UFRJ, isso é ilegal? Isso é bastante ilegal, é crime, inclusive. Pera, é porque como eu não tenho nenhum conhecimento disso, por que é ilegal? Porque você está usando recurso público para o seu próprio benefício. Você está usando a energia elétrica e os computadores da instituição para minerar moeda, para fazer dinheiro para você. Né? Isso é legal. E fora que isso também é lavagem de dinheiro, de certa forma. Então, cai em vários artigos do Código Penal. Então, na verdade, descobriu-se mais ou menos quem era a pessoa e abriu-se um processo, né, contra essa pessoa. Então, existem, né, tipo, elementos muito complicados dentro da infraestrutura que levam a gente a ter alguns cuidados. Tá? Então, assim, tem várias indústrias apoiando isso fortemente. Isso ficou cada vez mais importante, né? Aí a gente vai ver que, por exemplo, as próprias páginas, vocês vão ver que ela tem certificados digitais hoje em dia, né? Que tem... Às vezes vocês vão ver erros nos seus browsers, assim, o certificado SSL não foi validado. O que isso quer dizer? Então, essas são preocupações que a gente vai ter ao longo do curso. Ok, pessoal? Então, pessoal, por hoje eu vou parar por aqui, né? As regras do jogo estão dadas. Espero que a gente se divirta ao longo do período. As aulas vão ser sempre mais ou menos vídeos, vão ser mais ou menos nossas aulas do nosso encontro, vão ter mais ou menos sempre entre 1 hora e meia. Eu dificilmente vou chegar a 2 horas. Muito material vai estar lá no nosso Google Classroom. E espero que vocês estejam motivados, espero que a gente se divirta e que vocês tenham um ótimo período, né? Para que vocês aprendam bastante e a gente consiga
minimizar o impacto do PLE para vocês, tá bom? Senhores, aqueles a quem eu não conhecia, foi um prazer. Eu quero muito que vocês sejam bem-vindos, né? Aqueles que eu já conhecia, foi um prazer revê-los. E eu vejo vocês na quarta-feira, tá bom? Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu estou sempre aberto para perguntas, tá? Até mais, Eduardo. Até mais, Alexandre. Valeu, tchau, professor. Tchau, tchau, Lucas. Vou parar a gravação.